Vamos continuar o assunto da deidade. Talvez eu termine com esse vídeo, se não, no próximo. Passamos pelo Novo Testamento, lemos versículos do livro de Mateus, alguma coisa do livro de Marcos, e mesclamos com mensagens do irmão Branham no primeiro vídeo. Depois, no segundo vídeo, nós, se eu não estou enganado, continuamos com Mateus, alguns versículos, e depois partimos para o livro de João, que consumiu dois vídeos. Chegamos inclusive nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Agora, ainda em Atos, depois nós vamos picotar vários versículos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Colossenses e por aí vai. Em Atos, a deidade, que é sinônimo de divindade. Em Atos, no capítulo 20, o apóstolo Paulo, tratando aos pastores, diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Interessante. Deus, Paulo está dizendo aos bispos, pastores, autoridades comissionadas por Deus, ministérios, que eles cuidassem da igreja com cuidado, com carinho, do rebanho, que o Espírito Santo os colocou, que é pelo Espírito Santo, não é por eleição humana. Concordo, claro, lógico, não tem nem que dizer concordo, é isso mesmo. Mas ele está dizendo aqui que Deus, a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Quem foi que derramou sangue na cruz? Deus é Espírito. E o corpo de Deus é Jesus, ungido por esse mesmo Espírito. Habitação, corpo me fizestes, corpo construísse. Romanos 9:5. Deles, Israel, isso vai combinar com a minha série, a genealogia de Jesus Cristo. Está aqui. Eu deveria ter usado esse versículo como entrada lá. Deles, Israel, são os patriarcas, e a partir deles, dos patriarcas de Israel, se traça a linhagem humana, genealogia. Eu tenho 20 e poucos vídeos na playlist, a genealogia. E a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, vírgula, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Cristo é Deus. Paulo está dizendo aos Romanos, capítulo 9, versículo 5. A linhagem humana de Cristo, vírgula, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Eu não vou comentar. Não tem lógica fazer comentário. Amém. Ele fecha com um amém. 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. 1 aos Coríntios ainda 4:4. O Deus, com D minúsculo, Satanás,
o Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, vírgula, que é a imagem de Deus. Tem que tecer comentário aqui. É preciso que venha um anjo para fazer um comentário, para esclarecer isso aqui? Não. Está aqui escrito, com todas as letras e com toda a clareza. Versículo 16. Perdão. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Reforçando que não há trindade. Não há essa tese de que Jesus é um auxiliar, é um coprofeta de Maomé. Não há essa tese de que Jesus é apenas um príncipe segundo o budismo, porque ele atingiu a perfeição, o chakra. Eles lá, se você for no templo budista, tem uma foto de Cristo lá, porque ele é o príncipe no budismo. Não há, eu não vou falar das outras porcarias aí, de satanismo nem nada. Não vou dar ibope, mas continuemos. Colossenses, capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. Ele é a imagem do Deus invisível. O que é isso aqui? O que significa isso aqui, pelo amor de Deus? Em nome de Jesus Cristo. O que é que esse apóstolo está dizendo? Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Que se conclui com isso? Que ele é Deus. O primogênito sobre todas as coisas. Estava lá a palavra. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. A palavra. O verbo. A essência de Deus. A voz de Deus. O poder de Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos e soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Oh Deus do céu, onde está a cabeça desse povo aí fora? Está aqui com todas as letras. Como colocar Jesus Cristo como uma divindade subalterna, de segundo plano, coadjuvante? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Se não for ele, nada existe. Primeiro, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo, Jesus Cristo, aquele Jesus Cristo frágil, fragilizado, que puseram numa cruz, etc. e tal. Ele mesmo disse, quando ele ressuscitou, ele apareceu para os apóstolos e ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, é tudo meu, eu sou o que sou. E aqui Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que é o Criador está em Cristo. É Ele que nós vamos ver no trono, não ao lado. À direita é o poder, a força. Quando a destra de Deus é a força, o poder. Todo o poder à destra. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros.
Quem foi que ensinou? Quem foi que iniciou esse ensinamento? O próprio Senhor Jesus Cristo nos evangelhos. Ensinados por Deus, ensinados por Ele, pela deidade. 1 Timóteo 3,16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Deus foi manifestado em carne. Cristo, Jesus é a carne de Deus. Justificado no Espírito, visto pelos anjos. Ele está falando de Deus, preste atenção. Deus foi manifestado. Nem os anjos cobriam os serafins, os terafins, ninguém, Deus, o poder, o eterno Criador. Então o que é que ele fez? Ele foi manifestado em carne, justificado no Espírito, foi dado testemunho, visto pelos anjos. Aí os anjos conseguiram ver, saber quem é Deus. Visto pelos anjos, pregado entre as nações. Quem é que é pregado por toda a face da terra? Crido no mundo e recebido na glória. No final do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele foi elevado numa nuvem. Anjos o receberam. Tem que ter PhD? Eu não tenho. Tem que ter DDD? Eu não tenho. Tem que ser bacharel? Eu não sou. Mas o irmão Brana disse: leia a sua Bíblia e ore. O João Wesley, se eu não estou enganado, leia. Você não lê, por isso que você é um péssimo pregador. E pregador aplica-se também à vida. Vida é uma pregação. Por isso que a sua vida é opaca, é fraca. Tito capítulo 1, versículos 3 e 4. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Ele está dizendo aqui que Deus é o nosso Salvador. Versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Salvador. Não há incoerência aqui, não há confusão, não há controvérsia. É o mesmo assunto de Atos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 ao 4, Ananias e Safira. Você não mentiu aos homens, mas a Deus, falando sobre o Espírito Santo. Tito, enquanto aguardamos a bendita, Tito capítulo 2, versículo 13, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu não sei o que tem que fazer, está aqui, o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, vírgula, aquelas pessoas que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Ele está dizendo que Deus, nosso Deus e Salvador, é Jesus Cristo. Eu vou ter que encerrar. Eu vou ter que abrir outro vídeo. Tem mais uns 3 versículos aqui. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Mediante esses versículos aqui da Bíblia, do Novo Testamento. Quem é Jesus Cristo? Senão Deus. Shalom, Shalom Adonai.